Olá, boa tarde. Estamos aqui começando mais uma conversa ao vivo da Eco Nordeste. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa a muita gente. A gente vai conversar sobre negócios sustentáveis. Eu diria que não interessa a muita gente, interessa a todo mundo, porque sustentabilidade é o que move o mundo hoje e que vai continuar movimentando, né? Se a gente não for sustentável, a gente não vai caminhar adiante. Então, a gente precisa considerar. Eu diria assim, que até hoje a gente vem pensando muito só no crescimento e não pensamos em como esse crescimento precisa se sustentar, né? Ele precisa considerar o equilíbrio social, o equilíbrio econômico para seguir adiante e ser viável. Inclusive nessa pandemia está ganhando força a tese de que, uma tese que já existe, claro, de que a gente precisa de um crescimento negativo para o nosso próprio bem, né, para a gente continuar existindo. E eu vou chamar aqui o nosso convidado, que já entrou aqui, para conversar sobre esses caminhos, né, que a gente... Olha, está entrando. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Como é que está o clima por aí? Aqui tá bom, eu não estou em São Paulo, eu estou em Campos do Jordão, então tá um friozinho bom. Ai, que delícia! Se você puder ajustar um pouquinho a tua câmera, tá pegando só a metade do teu rosto. Ah, tá, agora deixa sim. eu ver aqui. Melhorou? Que maravilha, ótimo. No ano passado eu estive em Campos do Jordão nessa época, muito gostoso. É muito bom, muito bom. A gente já estava 5 meses fechado no apartamento e resolvi mudar o home office, o lugar do home office. Bem. O senhor home office, né? No friozinho. E dá para dar uma descansada e trabalhar ao mesmo tempo, é bom. É bom. Maravilha. Eu ia começar aqui a falar um pouquinho de você, para quem não te conhece ainda, né? Estamos conversando aqui com o Ricardo Voltolini, que é CEO e fundador, né, da consultoria Ideia Sustentável, tem mais de 25 anos de atuação no mercado, é da plataforma Liderança com Valores, que é o maior movimento de liderança para a sustentabilidade no Brasil. Escreveu mais de 10 livros, já fez mais de 1.200 palestras, né, mentor, coach de líderes empresariais. Seja bem-vindo aqui, né, a essa conversa online aqui da Eco Nordeste. E aí eu vou deixar você falar um pouquinho aqui para a gente começar, né, sobre você, sobre esse momento que você está passando, como é que estão as coisas. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder falar com você. Você sabe que eu já admiro o teu trabalho de bastante tempo, então para mim é uma satisfação estar aqui, sobretudo. Bom, eu tenho dito aos amigos e às pessoas que me acompanham que esse é um momento, tirando o aspecto negativo que afeta todos nós, na nossa grande vulnerabilidade, que é a Covid, e também as consequências, eu não diria consequências, mas também as ideias que já estavam na nossa sociedade, que sobressaíram, né, com o Covid, desigualdade de renda, falta de acesso a serviços básicos, falta de saneamento, tudo isso que a gente sabia que existia e que com o Covid se ressaltou. Eu diria que a gente está vivendo, para um profissional de sustentabilidade em empresa, aquele momento único na carreira que a gente pode chamar de quase semi-encantamento, né? O que seria o semi-encantamento? Alguma coisa até com a qual a gente não está habituado a lidar, né? São 25 anos trabalhando com o tema, você imagina que a maior parte destes 25 anos eu fui praticamente um pregador no deserto, né? Não havia muita gente interessada na minha pregação, eram pouquíssimas empresas, as empresas mais destacadas, mais preocupadas
com a questão do impacto ao meio ambiente, do impacto à sociedade, e de repente, né, a gente já vinha notando no cenário internacional, desde a metade do ano passado, fatos importantes acontecendo. Janeiro a gente teve um fato muito relevante, que foi a discussão no Fórum Mundial Econômico, portanto uma discussão de capitalistas revendo o capitalismo, em que se discutiu ao longo de 3 dias a ideia de um novo tipo de capitalismo, também chamado capitalismo de stakeholders. Ali eu percebi, eu entendi que a coisa estava entrando numa rotação em que quando os próprios atores de um sistema econômico discutem as contradições desse sistema, é porque a coisa é para valer. Então não é mais um monte de gente de fora do circuito, ou como eu fui durante boa parte do tempo, uma espécie de ativista, né, tentando pregar que as empresas deveriam adotar modelos de fazer negócios mais sustentáveis. Então esse é um momento que eu tenho dividido com os amigos, vou dividir aqui com quem está nos vendo, que é de um quase semi-encantamento, em que pela primeira vez em 25 anos o nosso trabalho passou a ser um trabalho reconhecido, né, e passou a ser um trabalho demandado. Então é uma situação com a qual a gente não está ainda nem muito acostumado. Pois é, né? E aí eu tenho uma curiosidade, eu acho que talvez algumas outras pessoas tenham também. Quando foi o momento da tua virada, né? Quando é que a sustentabilidade entrou na tua vida? Conta pra gente. Olha, eu sou um profissional de causas. Eu nasci vocacionado para trabalhar com causas. Quando eu fiz a minha escolha lá na juventude para ser um jornalista, eu tinha uma causa muito clara. Eu queria usar a informação para educar, para, como a época se falava, conscientizar a sociedade sobre os seus direitos, sobre as suas conquistas, né, sobre democracia. Então, era uma causa para mim. Antes de me formar jornalista, eu tive que ser emancipado pelo meu pai e pela minha mãe para abrir uma empresa para poder fazer um jornal para crianças. A época também é uma causa, né? Quem que estava pensando em fazer um jornal para crianças em 1984, 1985? Ninguém. Aí quando eu me formei e fui para o jornalismo, e ali eu passei 6 anos em redações de Editora Abril, Folha de São Paulo, Folha Jornal da Tarde, ali eu aprendi que além da causa, além de trabalhar para causas, eu tinha uma outra vocação, que era de empreendedor. Uma vocação que, à época, não combinava com estar numa redação, né? Então, a redação, a minha época, não sei como hoje está, mas a minha época eu trabalhava de domingo a domingo e tinha uma folga a cada 15 dias de segunda-feira. Era quase que um regime semi-escravagista, né? A gente trabalhava muito, tinha que produzir muita notícia, os jornais tinham muitas páginas, então todo dia tinha muita pauta para trabalhar. Eu percebi ali no 6º ano de jornalismo que a redação era um espaço pequeno para o meu sonho, né, para o que eu queria como profissional. E eu resolvi então pedir demissão da Folha de São Paulo à época, uma demissão que foi muito incompreendida por todos que estavam à minha volta, né, ninguém entendia por que tendo estudado tanto para chegar a uma redação de um grande jornal, eu acabei optando por sair deste grande jornal espontaneamente. É porque eu já tinha estes projetos de empreender. Então aí foi uma jornada, né? Quando eu saí eu já abri uma empresa, já entrei para trabalhar com o terceiro setor, com profissionalização de gestão, uma causa. Depois eu fui para investimento social privado, então trabalhar a interface das empresas com as organizações de terceiro setor, uma causa. Depois eu fui para a responsabilidade social empresarial e aí para a sustentabilidade. Então a minha trajetória é uma trajetória que começa em gestão do terceiro setor e chega até sustentabilidade. Muitos colegas meus tiveram a mesma trajetória, né? Eu gosto sempre de lembrar do Ricardo Yang, que também começou com gestão de terceiro setor e também migrou para a sustentabilidade. Foi uma carreira
tem sido uma carreira bastante coerente, eu tenho investido nela com muita determinação, e agora é um momento, talvez, de desfrutar um pouco mais daquilo que foi construído nesses 20 e poucos anos. Que maravilha, eu acho assim, foi uma experiência diferente de quem está começando hoje ou de quem está trilhando esse caminho ainda, né? Mas eu gostaria que você aproveitasse um pouco dessa tua experiência e da tua experiência de quem está nessa atividade também de ensinar outras pessoas e outros empreendedores a empreender nessa área. Para começar a falar disso especificamente, quais seriam hoje, a teu ver, os principais desafios para quem quer começar, né, nessa área de sustentabilidade? Começar um negócio. Essa área de sustentabilidade, ela tem muitas possibilidades. Eu diria que hoje, para alguém criar uma empresa em sustentabilidade, ele tem diversos caminhos. Eu optei por um caminho que foi uma empresa de gestão de conhecimento para sustentabilidade. Por quê? Porque tinha muito a ver com a minha vocação. Então, como jornalista que nós somos, a gente aprende desde muito cedo a se expressar, escrevendo, né, a estudar. O jornalista normalmente é alguém que gosta de ler, de estudar e de mergulhar. Então, eu sempre digo nos meus trabalhos de mentoria, para primeiro entender qual é essa vocação, né? Entender o que é. Às vezes tem gente que me procura querendo empreender e não necessariamente tem a vocação para o empreender. Tem um lado, para quem não está empreendendo, tem um lado glamouroso de quem está de fora, de olhar e falar, puxa, eu adoraria não ter chefe, não ter patrão, não ter horários, não ter isso, não ter aquilo. Só que a vida é dura também, porque quando você está começando uma empresa, qualquer que seja a empresa, mas a de sustentabilidade também, você tem contas para pagar, você tem colaboradores, você tem impostos, e essas contas chegam no final do mês, independentemente de se você tem ou não tem clientes, que são aqueles clientes cuja receita vai servir para o teu negócio ter sucesso, né? Então eu costumo dizer, é vocação, né? Então, normalmente, primeira e segunda sessão de mentoria, eu discuto muito isso com mentorados. É vocação, por quê, onde está, qual é a raiz dessa vontade de empreender, até para eu poder sentir também quão verdadeiro, íntegro e consistente é esse desejo de empreender. Porque se não for, é melhor a pessoa estar e ficar onde ela está. Porque empreender tem muitos riscos. Eu conheço várias pessoas, você deve conhecer também, que empreenderam e não tiveram sucesso comercial. E adquiriram dívidas que prejudicaram a sua vida por um período de tempo. Então, acho que a escolha ela tem que ser muito consciente. Quando você escolhe, como é o meu caso, trabalhar com uma causa, né? Então, vamos imaginar uma empresa mais sustentável, alguém que agora, neste momento, está nos ouvindo e está pensando em criar uma empresa para fazer festas mais sustentáveis, ou abrir uma pequena quitanda de orgânicos, ou criar um negócio que elimina papel e imprime sem papel, né, em 3D. Qualquer esforço que se fizer, o primeiro passo tem que entender se existe mercado, ou seja, gente interessada em pagar por aquele produto ou serviço. Então, precisa estudar, precisa olhar para o mercado, compreendê-lo. Tem muitos cursos hoje, o Sebrae oferece uma linha de programas interessantes para um empreendedor não ir completamente despreparado para a rinha, porque ali, quando ele está ali, e ele já abriu a empresa, pode ficar um pouco mais complicado. Então, estudar muito o mercado e ver se existe mercado, ou, portanto, alguém paga, né, valoriza aquilo que eu gosto de fazer e que eu sinto que é a minha vocação. Os japoneses têm um nome para isso, que seria um similar de propósito, que é Ikigai, que é a razão
para acordar todo dia? Qual é a sua razão para acordar todo dia? Eu tenho a minha razão. Uma coisa importante também, quem trabalha por causa, não deve nunca minimizar ou subestimar a receita, a entrada, a gestão, o financeiro, né? Mas também não pode ser um escravo disso, porque senão você também não consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer. Em vários momentos da minha carreira, eu fiz escolhas que foram escolhas difíceis. Elas pressupunham investimento. E quando você faz o investimento, ninguém garante que você vai ter um resultado daquilo que você está investindo. Ou seja, você pode perder aquele dinheiro. Mas aquelas escolhas eram fundamentais para o meu processo de construção de carreira. Então, tem escolhas na vida que você tem que fazer, porque elas são definitivas para estruturar a sua carreira. Eu criei uma revista em 2005, porque não tinha revista especializada em tendências de sustentabilidade no Brasil. A revista teve uma circulação durante 10 anos. E foi até um relativo sucesso do ponto de vista empresarial, porque é uma revista que nunca teve prejuízo, que já é uma grande coisa, considerando uma revista pequena, de uma editora pequena, de um tema que era muito nicho, né? A gente está falando de 2005, você imagina, 15 anos atrás, sustentabilidade não tinha o apelo que tem neste momento. Mas eu senti que naquele momento eu tinha que fazer aquele movimento, porque era fundamental para a minha carreira, para a carreira da empresa, para o desenvolvimento dos negócios. Então alguém que nesse momento esteja pensando, vou dar o primeiro passo, precisa entender, estou vocacionado para isso, e a vocação não é só o objeto do negócio. Eu tenho vocação para empreender, porque empreender é um ato, às vezes, muito solitário, né? Às vezes você não dorme à noite, preocupado, né? Traz preocupações. Então é importante você empreender naquilo que realmente você acredita, porque aí, segundo os japoneses, você terá sempre uma boa razão para acordar todos os dias. Eu acho que agora eu tenho duas perguntas para fazer, desmembrando o que você estava falando aí. A primeira vai ser especificamente em relação ao jornalismo ambiental. Aliás, não o jornalismo ambiental, o jornalismo de uma forma geral. Hoje, por exemplo, os jornalistas, eles estão migrando para o digital e para o empreendedorismo, porque a gente sabe que é um mercado que está em mutação, né? A gente sabe Sim. que as vagas nas redações, dessa forma como você relatou para a gente, já não existem mais, né? Então, as redações estão cada vez menores, mais enxutas, cada vez mais o jornalismo está migrando para o online, embora eu acho que o impresso nunca vai morrer, porque sempre vai ter público, acho que para todo tipo de jornalismo, e os que ainda estão surgindo, eu acho que ainda vai vir muita coisa por aí. Mas, assim, muitos jornalistas, vou falar aqui do meu caso, mas não é só o meu, são milhares de jornalistas, tanto no Brasil quanto no mundo, que estão nessa migração para esse outro mundo. E para nós é realmente bastante desafiador, porque você se vê num momento que é empreender ou empreender. Não há outro caminho. E aí você já falou aí dos caminhos de buscar como aprender a desenvolver outras habilidades, que aí é o grande, eu acho que é o grande pulo do gato aí para esse perfil, né, que eu me enquadro. Um perfil de jornalista, por exemplo, eu passei 26 anos numa redação, né, empregada com carteira assinada, e de repente você se vê com um negócio que você sabe que tem tudo para dar certo, que é interessante, que tem um apelo, que tem tudo isso que você disse, mas que é realmente bastante desafiador. Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou deixar você responder, depois eu vou fazer a pergunta pelo outro lado. Eu acho que, assim, se a gente fosse observar, né, o que já vinha acontecendo com o jornalismo desde o início desse século, eu ouvi muito ao longo dos anos, muita queixa,
muita reclamação, muita resistência, muita crítica aos meios de comunicação. Ouvi muitas. Ah, não sabem administrar, não souberam administrar, não souberam entrar na onda. A discussão, se você for observar, a discussão do digital é um desafio global hoje. As maiores empresas de comunicação do mundo estão nesse desafio, tentando até hoje descobrir um jeito de capitalizar isso. Então, antes a gente sabia, quando vendia a página, meia página, aquilo tinha um valor, e era um valor muito alto. Ele tinha um valor comparativo alto, que era suficiente para manter redações como eu trabalhei numa redação com 500 jornalistas, né? Uma redação de jornal impresso. Já era previsível que isso aconteceria. A maioria dos jornalistas que eu conheço, eu sou de uma família de jornalistas, então jornalista é alguém que está no meu dia a dia. A maioria, a grande maioria, não tem o menor espírito empreendedor. Portanto, sofreram muito, estão sofrendo muito. Aí o que vai acontecer é que a situação da necessidade te prepara, né? Então, você poderá nunca ser o melhor empreendedor do mundo, mas você vai dando o teu jeito. Você vai descobrindo que aqui eu vou bem, esse serviço aqui é um serviço que as pessoas gostam, tem quem compra, né? Eu posso ir mobilizando o meu trabalho de jornalista com mediação de eventos, uma palestra aqui, um treinamento ali. Eu vou montando um portfólio que não é só escrever textos, né? Porque eu me lembro bem, quando tinha um tempo na minha vida profissional de transição, eu já era empresário, que eu recebia, me pagavam, veja, me pagavam para escrever um artigo para a Gazeta Mercantil. Hoje ninguém paga artigo nenhum, para ninguém. Não existe mais o pagamento por artigos. Já se deu como fato consumado, está aqui o espaço, se você quer se comunicar com o seu público, tudo bem, nós queremos que você esteja aqui, mas não vamos te pagar. Então, veja, eu já recebi remuneração por artigo produzido para a Gazeta Mercantil. Isso não vai existir mais, né? E o que está acontecendo é que a necessidade está forçando as pessoas a se ajustarem. Então, é claro que você não vai ver nenhuma Luiza, nenhum grande empresário nessa área, até porque empresariar serviço jornalístico num mundo com muita informação, com excesso de informação e pouco valor atribuído à informação de qualidade, esse é um outro ponto, também nos deixa numa situação complexa, né? Então, assim, não é um negócio que você diz, ficarei rico, claro, não é. Mas muitos colegas meus estão se adaptando a essa realidade, encontrando uma nova identidade, né, sem ferir os seus preceitos, suas crenças, seus valores, e estão vivendo bem. Então, eu acho que é a questão de como é que eu posso viver bem. Então, a ideia da felicidade aqui, que é uma ideia mais velha do que a humanidade, né, é pré-aristotélica, ela volta à tona. Quer dizer, o que me faz feliz? O que mobiliza a minha vida? O que me faz acordar cedo todo dia? Para mim, hoje, o que me faz acordar cedo todo dia é poder impactar a vida de pessoas, empresas e fora de empresas, para um modelo mais sustentável de gerir, de pensar, de fazer negócio. É o que me mobiliza, eu acho isso transformador, eu sempre achei. Então isso me mobilizou ao longo de anos. Mas não é o que mobiliza a maioria das pessoas. Então as pessoas têm que encontrar o que mobiliza, o que toca, o que sensibiliza, o que dá gosto para a vida, independentemente de quanto essa pessoa vai ganhar. Porque assim também, o que eu vejo é um sofrimento grande de fazer comparações com, naquele tempo, eu ganhava um salário, tinha o vale-refeição e tinha o plano de saúde. Bom, se os tempos são outros, a gente tem que construir tudo isso para a gente, com o nosso espírito empreendedor. E o brasileiro, regra geral, é um sujeito que não tem acanhamento em sair e fazer as coisas. Quando ele é pressionado a fazer, regra geral ele faz. Então,
Eu tive então, uma história de alguns amigos que nunca pensaram em empreender na vida. Um deles, inclusive, está se mostrando um ótimo empreendedor. Ele criou um negócio baseado em gestão de informação, criou 3 ou 4 portais, está gerenciando aquele portal, entendeu que a informação é apenas parte deste negócio, que é um negócio mais amplo, e tem sido bem sucedido como empresário, mesmo sem nunca na vida dele ter imaginado que um dia ele seria. Então, a gente pode chegar lá por diferentes formas. Às vezes, a pressão, a necessidade também nos empurra, né? Aí agora, falando pelo outro lado, pelo lado da sustentabilidade, né? Como hoje a gente fala que a sustentabilidade precisa estar no centro de tudo, tem muita gente querendo empreender nessa área, né? Do teu ponto de vista, pela tua experiência, o que é necessário para uma pessoa que deseja investir nessa área? Ela precisa necessariamente ter essa afinidade, esse conhecimento, esse desejo, ou o fato dela ser uma empreendedora e querer empreender em sustentabilidade pode fazer essa pessoa dar certo nessa área? Não, eu acho que além de é importante conhecer sustentabilidade, né? Se você vai entrar num negócio que tem sustentabilidade, cujo valor adicionado é sustentabilidade, cujo diferencial é importante conhecer, né? E quanto mais esse conhecimento é parte daquilo que você entrega como produto ou serviço, mais você tem que conhecer. Então é tua obrigação ler, estudar e ir atrás. Agora, é importante conhecer, como eu falei, o mercado deste produto ou deste serviço. Você tem que virar um especialista nesse mercado, entender como ele funciona, entender o que as pessoas valorizam, entender como elas pagam, entender por que elas valorizam, né? Então, é uma coisa assim, cada negócio terá uma característica. Então, como eu falei, uma quitanda de orgânico é muito diferente de uma empresa que, por exemplo, trabalha com rejardinação de cidades, né? Então, vamos imaginar, sustentabilidade vai gerar, nos próximos anos, 1 milhão de oportunidades, muitas, para várias coisas. Então, cada um vai escolher aquela área que tenha mais a ver com aquilo que sabe fazer, né? Eu, por exemplo, não sei e não tenho habilidades para trabalhos manuais, então eu não iria para um negócio que tivesse que me obrigasse a fazer isso. Não iria. Agora, eu gosto de pensar, de produzir, de discutir, de aprofundar. Então eu fui para um campo de consultoria, fazer relatórios, entender a realidade das coisas, propor soluções. Então a minha cabeça, o meu jeito de operar vai um pouco nessa direção. Mas eu tenho amigos que eram jornalistas, né? Eram jornalistas, eles dizem isso. Eu era jornalista, agora eu planto orgânico. Ok, que legal. Se você está conseguindo viver bem disso, você, tua família, está conseguindo viver bem, mudou o estilo de vida, vivia na cidade de São Paulo, agora está no interior de São Paulo, com mais tempo para a família, com mais tempo para dedicar à própria vida, por que não, né? Por que não? Eu acho que vão surgir oportunidades muito novas em sustentabilidade. Eu citaria algumas. Se você é um engenheiro, fique atento para as oportunidades de energias renováveis. A gente vai ter uma revolução nisso nos próximos anos. Tem uma infinidade de empresas chegando ao Brasil e muitas empresas brasileiras já começando a atuar. Isso significa milhares de empregos ou oportunidades de trabalho, né? Se você é um sujeito que estudou ciências agrícolas, o mercado para isso, do ponto de vista de sustentabilidade, vai crescer exponencialmente, porque o mundo está pedindo produtos agrícolas mais sustentáveis, e o Brasil é, comparado com o mundo, o grande produtor agrícola hoje, um dos maiores do mundo,
mas um que incomoda muito os americanos e os europeus por causa da sua produtividade. E também por causa das pesquisas em sustentabilidade. Então, veja, eu poderia ficar aqui uma semana falando de oportunidades de trabalho, mercados que vão surgir. O importante é as pessoas estarem atentas, lendo jornais e revistas, que os jornais também já descobriram que sustentabilidade é um nicho. Antes não era. Era um tema para iniciados, né? Quase uma seita para seguidores ambientalistas. Agora não, agora é o tema do mundo. Por que é o tema do mundo? Porque, na verdade, sustentabilidade não é um tema de empresa. Sustentabilidade é a forma como, neste século XXI, estamos escolhendo viver melhor, de modo menos impactante. Então, na medida que a gente começa a se confrontar com os problemas relacionados, por exemplo, ao aquecimento global, que está aí batendo a nossa porta, a gente vai precisar de soluções. Se eu tivesse um filho... Na verdade, semana retrasada, um amigo meu de escola me liga para dizer: Ricardo, conversa com o meu filho está querendo fazer meio ambiente, está querendo ser tecnólogo ambiental, gestão ambiental. Você acha que é uma boa carreira? Essa foi a pergunta dele. A minha resposta foi: a melhor carreira possível, neste momento, em que as empresas estão olhando para este profissional e querendo ter este profissional de qualidade nos seus quadros. Então, eu estou falando de aumento de emprego, ou seja, postos de trabalho remunerados em empresas, e estou falando também em oportunidades de trabalho. Aí cada um vai escolher o seu caminho. Como eu disse lá atrás, em 1991 para 92, eu tinha acabado de casar e eu escolhi ser um empreendedor. Foi uma escolha minha, ninguém me obrigou. Quando eu olho para trás e vejo, faço uma análise histórica, eu agradeço toda hora ter escolhido esse caminho. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter escolhido. Nenhum, zero. Escolhi o que eu queria, trabalhei no que eu queria. Hoje me vejo como um profissional muito reconhecido na área. O meu trabalho é reconhecido. Então, assim, do ponto de vista prático, é o que qualquer profissional gostaria de ter. E é o que está almejando esse filho do meu amigo. Então, o filho do meu amigo esperava que ele fosse um dentista, como ele era. E a primeira reação dele foi olhar para a gestão de meio ambiente e pensar: puxa, mas é uma carreira menor. E eu disse a ele: será? Eu acho que não, eu acho que o mundo vai precisar mais de gestor ambiental do que de dentista, eu acho. Então, pensa por aí. Aí é uma coisa interessante, o que você falou me remeteu a uma coisa do meio ovo e galinha, né? Quem que chegou primeiro. Essa história da sustentabilidade, eu queria que você falasse um pouco nessa tendência de mercado, para as pessoas compreenderem o que é uma empresa que é sustentável e uma empresa de sustentabilidade, né? O que é uma empresa cujo negócio é a sustentabilidade e o que é a necessidade de todas as empresas investirem em sustentabilidade pelo próprio bem dela e da humanidade, né? Vamos começar pela segunda, então, que eu acho que está mais em alta, né? Então, vamos pegar o que foi discutido agora em janeiro no Fórum Econômico Mundial. O que se discutiu lá é que as empresas deverão operar com uma nova lógica. Qual é esta nova lógica? Uma lógica em que propósito vem antes de lucro. O que define uma empresa é o seu propósito, o lucro é a consequência. E o lucro, aquele lucro que a gente chama de genuíno, ele só poderá vir se ele for realmente produto de transformação positiva para meio ambiente e sociedade. Se ele prejudicar pessoas e sociedade, sua empresa vai morrer. É isso. Este é um olhar que a gente chama de um olhar
de sustentabilidade. Então, uma empresa mais sustentável, a rigor, é uma empresa que pensa e faz negócios de um modo mais ético, mais transparente, mais íntegro, mais responsável, mais diverso, com respeito ao ser humano e com cuidado com o meio ambiente. Simples assim. Qualquer empresa que operar nesta lógica poderá ser chamada de uma empresa mais sustentável. Então, se a gente está discutindo isso agora, em janeiro, antes da pandemia, e se depois da pandemia isso acelerou, é porque a gente entendeu, né, que não tem outro caminho. Então, aquele caminho que a gente conheceu até hoje, a empresa que destrói o meio ambiente não está nem aí para nada. A empresa que diz que tem um projeto social bacana, mas lança um efluente líquido no rio da cidade. A empresa que diz que é bacana, que tem todos os mecanismos de meio ambiente, mas trata o seu colaborador como se fosse um animal. Este tipo de empresa está com os dias contados. Acabou para eles. Ah, mas vai demorar, porque no Brasil não vai demorar nada. Vamos pegar o que aconteceu agora no início da pandemia. Está aí, está pertinho, está na memória das pessoas. Logo no começo, você teve um embate no Brasil de duas posições, de liderança e posições empresariais. Uma, pragmática, colocou a economia na frente da vida. Outra, humanista, colocou a vida na frente da economia. Qual visão ganhou? É só você ver o valor das empresas. Onde está o homem do sanduíche lá, que logo no começo saiu falando? A empresa dele está com uma dificuldade enorme de se levantar. Por quê? Porque esse tipo de ideia não agrada ninguém mais, não convence ninguém. Nós estamos num momento de pressão demográfica. O mundo é das gerações X, Y e Z. E as gerações X, Y e Z têm muito dinheiro, muito poder, estão ocupando as empresas, que estão criando empresas, que estão investindo em empresas, já escolheram onde elas querem estar. E é nas empresas mais sustentáveis. Então, por que eu vou ficar lutando, né, contra... Tem gente que está presa a esse modelo, porque é um modelo do século passado, porque foram acostumadas nele, mas é um modelo absolutamente suicida. As empresas que estavam neste primeiro movimento, mais pragmáticas, que colocaram a economia na frente da vida, perderam valor. Então, para mim está muito claro, essa é uma discussão. Outra coisa importante que eu passei ao longo da minha vida inteira, foram 1.200 palestras, não teve uma única palestra que eu fiz em qualquer canto do Brasil que não tivesse alguém na plateia fazendo duas perguntas. A primeira, professor, isso é uma moda que vai passar? E eu dizia, não aposte nisso, meu caro. Eu trabalho com tendências, eu não trabalho com moda. Se vai passar na próxima geração? Não. E eu dizia, tanto não é uma moda que a cada ano que passa ganha mais força. E vai ganhar mais força com o tempo. A segunda questão que me perguntavam, professor, isso tudo não é marketing da empresa? Elas fazem para aparecer? Não, não é. Sabe por que não é? Porque essa é uma escolha muito mais profunda do que uma escolha de marketing. Uma escolha de marketing é como eu quero ser percebido pela sociedade. Só que a gente já sabe hoje que não adianta ter gap, ter intervalo, ter diferença entre aquilo que eu digo para as pessoas que eu sou e aquilo que eu faço no dia a dia. Por uma razão muito simples. Isso aqui, olha, nós estamos num encontro hoje virtual. As redes sociais, elas colocam a reputação de uma empresa em risco em questão de segundos. Segundos. Tente mentir hoje e você vai ver como é difícil mentir. A gente está tendo uma discussão importante no Brasil hoje sobre fake news, porque a mentira se tornou um dos grandes problemas deste momento da vida da humanidade. Então, pensa, você acha que uma empresa vai arriscar
100 anos, 80 anos, 50 anos de história mentindo que fez o que não fez? Não, pelo contrário. O que eu vejo cada vez menos é as empresas mentirem menos, assumirem um comportamento mais transparente, com todos os riscos que isso tem. Porque ser transparente é doloroso, não é tão simples. A gente se expõe, a gente expõe fragilidades, expõe vulnerabilidades. Então, eu diria o seguinte, apostem o que está acontecendo hoje é uma tendência civilizatória. Isto tudo que está acontecendo não é um problema do Brasil, é uma questão do mundo e tem a ver com a forma como a humanidade está escolhendo viver bem daqui por diante. Porque a gente já entendeu que não dá para esgotar mais os recursos naturais, eles já estão num processo de esgotamento importante. As mudanças climáticas, desde novembro do ano passado, já estão no estágio de emergência climática, né? Então, a gente está um pouco na mesma situação do jornalista que é mandado embora da redação e que tem que se virar. Agora é a nossa verdade. E a gente vai ter que lidar com a nossa verdade. Então, a gente vai ter que fazer aquilo que é importante para a nossa vida. O que todo mundo está entendendo é que, por exemplo, quando eu vou consumir um produto, a gente viu isso na pandemia, né? Quantos boicotes foram feitos a estas empresas que se manifestaram publicamente contrárias ao confinamento? Foram vários. As pessoas faziam campanhas, não compro mais, não vou mais, não entro mais. Atenção, veja essas 10 empresas. Elas estão comprometidas com o pior, não com o melhor. Elas estão comprometidas com um mundo insustentável, não com a sustentabilidade. Essas empresas, não por acaso, todas estão sofrendo para retomar a atividade econômica. Então, isso veio para ficar, Maristela, não é uma discussão pequena, ela vai mexer com a vida de todos nós. Dentro dessa perspectiva que você vem colocando, né, das condições dessa crise climática que deve nos trazer desafios ainda maiores em relação ao que a gente está vivendo, existe o conceito do crescimento zero e até do crescimento negativo. Dentro desse contexto, o que você poderia dizer? É possível para nós, enquanto nação brasileira, pensar num crescimento negativo para conseguir sair dessa crise civilizatória que a gente se colocou, ou é uma utopia? Olha, eu acho que o crescimento zero ele tem sido discutido ainda num âmbito muito acadêmico. Ele tem sido discutido como uma boa ideia. É uma boa ideia que, se implantada em condições normais de temperatura e pressão, ela pode dar certo. Mas o mundo está em condições boas de temperatura e pressão? Eu acho que não. A gente teve uma crise importante econômica em 2008, e em 2008 já teve essa discussão. Porque, à época, o estupim da crise era a especulação financeira no mercado de commodities, de casas, residências americanas. Então, já teve essa discussão, e logo depois da crise, o remédio aplicado pelos bancos centrais e pelos governos foi: vamos investir no crescimento econômico para recuperar o que perdemos de crescimento econômico. Portanto, assim, do ponto de vista de ideia, ela não é utópica, ela é possível. Mas necessitaria de um sem número de arranjos, né? Porque não dá para fazer um jogo. É a mesma coisa que, a partir de agora, no Brasil, ou no Butão, Brasil não é o caso, no Butão nós vamos estabelecer crescimento zero. Tá. Aí eu mudo a regra do jogo de xadrez, mas o mundo todo continua jogando com a regra antiga. Eu vou ficar estigmatizado. Se tiver um país nesse momento
se tiver países para propor essa discussão, esses países são os europeus, que teriam, teoricamente, economias mais consolidadas, né, mais maduras. Mas eu não vejo lá também uma discussão importante. Então, no Brasil, eu acho pouco provável que a gente fale disso. Mas a gente pode falar de outras coisas, né? A gente pode falar de questões que vão ajudar do mesmo jeito. Uma questão importante é a do próprio desenvolvimento sustentável. Ao invés de eu pensar no desenvolvimento econômico, pura e simplesmente, eu posso pensar num desenvolvimento econômico que vem acompanhado do menor impacto possível a meio ambiente e às sociedades. E aí eu acrescentaria um ponto. Para mim está mais próximo de entrar na economia regenerativa, e isso é bem possível, a Natura já está sinalizando para isso, né? Já tem empresas sinalizando para o fato de que apenas zerar impacto já não é mais suficiente para dar conta do quadro de desgaste de recursos naturais e de aquecimento global. Então, eu acho que ainda tem uma série de ferramentas e estratégias que podem ser aplicadas, que talvez venham primeiro, antes do que o crescimento negativo, mas que proporcionem já alguns ganhos para a sociedade como um todo. Eu acho que nesse momento o consumo consciente vai ganhar força, e é bom. Eu acho que a regeneração vai ganhar força, e é bom para todos nós. Eu acho que uma outra questão que pouca gente está se percebendo, mas eu acho que ficou muito clara na pandemia, é que ao invés da gente competir, a gente pode colaborar na construção de soluções, né? Nunca é demais lembrar, a gente conseguiu levantar na pandemia quase 6 bilhões de reais em doações empresariais. Você imagina se essa massa de dinheiro fosse feita todo ano, e se todo ano tivesse uma governança desse recurso, uma governança com várias pessoas, autoridades técnicas, evidentemente não políticos, né? Senão o dinheiro ia sumir muito rápido, mas uma governança séria e fizesse esse dinheiro chegar na ponta, resolvendo gaps importantes que a gente tem no país. Por exemplo, o gap da saúde. Ficou muito claro, né, com a pandemia, que a gente não estava preparado para dar conta do tamanho dela. Não estava, né? A gente não tem saúde de qualidade e acessível para todo brasileiro. Então, veja, tem muitos elementos e ferramentas que vão começar a acontecer e já vão, de alguma maneira, gerar um desenvolvimento melhor, um novo tipo de desenvolvimento. Mas é claro, em algum momento, que eu não sei quando vai acontecer, a gente vai ter que tocar na questão do crescimento negativo. Não vai ter jeito, né? E aí a gente vai ter que entrar para uma outra discussão também, que não é consumo consciente, é não consumo. Então, olhando para o mundo hoje como ele está orientado, eu acho que o não consumo e o crescimento negativo ainda são ferramentas ou estratégias muito complexas. A gente precisaria, para começo de conversa, para isso funcionar, teria que China e Estados Unidos estarem no jogo. Se eles não estiverem no jogo, jogar esse jogo é muito perigoso para o Brasil. Muito. Né? E eu, como brasileiro, eu quero o brasileiro trabalhando, né, com 3 refeições por dia, com acesso à saúde, com acesso à educação de qualidade. Então, não gostaria de ver o Brasil fora de um jogo global por erros de escolha. Mas isso não vai acontecer. O Brasil está longe desse tipo de discussão. Ela está muito acadêmica ainda, mas eu acho que com o tempo é uma discussão que vai ganhando força. Ela vai sendo cada vez mais considerada, assim como não o consumo, né? Mas ainda, eu diria, temos ferramentas que podem ser utilizadas
e serão utilizadas nos próximos anos e que já vão melhorar o nosso padrão de desenvolvimento. Pensando no brasileiro hoje, para mim tem 3 coisas que me parecem muito relevantes. Saúde de qualidade, educação de qualidade pública acessível para todos os brasileiros, todos, né? E um padrão de economia que permita ao brasileiro ter o seu emprego ou empreender com alguma tranquilidade. Então, se a gente tiver essas 3 coisas, como país a gente começa a melhorar. E aí a gente pode também, uma coisa que eu tenho discutido muito, falta ao Brasil não é este governo, ao Brasil como um todo, porque os governos anteriores também não se preocuparam com isso. Um projeto de nação. Neste projeto de nação, saúde de qualidade acessível, educação acessível, condições econômicas para viver bem, empreender, né? Eu colocaria também as questões ambientais, né? Eu acho que a gente precisa assumir o nosso compromisso com a preservação da Amazônia, a gente precisa assumir um compromisso forte em proteger recursos naturais. Eu acho que as pessoas esperam muito do Brasil e eu acho que está na hora da gente dar uma resposta. Mas sinto que ainda vai demorar um pouco. Bom, a gente está aqui com 6, 7 minutinhos para encerrar, já está bem... É aquela coisa, quando a pessoa tem muita coisa bacana para dizer, para expressar, o tempo passa rápido, que a gente nem sente. É verdade. Então, aqui, se encaminhando para o final, eu queria te perguntar uma coisa que é importante, mas acabou ficando para o fim. Eu fiquei sabendo que com a pandemia vocês fizeram um estudo sobre macro tendências de sustentabilidade. Você podia dividir aqui na tua despedida algumas das conclusões desse estudo que vocês fizeram para a gente? Sim, eu vou dividir. Algumas coisas importantes que eu acho que vão ser... eu vou falar de macro tendência, eu não vou descer aos temas, porque a gente precisaria de mais tempo. Mas, assim, algumas macro tendências importantes. A ascensão do conceito da interdependência. Acho que isso foi importante e isso é fundamental para a gente entender sustentabilidade. Porque sustentabilidade, na verdade, é um grande exercício de interdependência e visão sistêmica. Isso parece que nós passamos a entender melhor que aquilo que fazemos impacta pessoas. Aqui, na China, na Europa, e o que os chineses fazem também nos impactam. A doença nos colocou todos no mesmo nível de fragilidade. Então a gente exercitou isso. Como consequência eu vi mais prática de consumo consciente, mais doação, mais respeito ao outro, mais preocupação genuína com o outro, isso veio. Eu acho que uma outra questão importante é os humanos passaram a ser tratados de novo como humanos. E eles vinham sendo tratados como recursos. Então, isso é um ganho que vai trazer muitos benefícios, muitos. Pode ver o que as empresas fizeram para proteger os seus colaboradores. As empresas, bem dito, aquelas mais humanistas, né, que colocarão a vida na frente da economia. Uma outra questão importante foi uma percepção de que a empresa pode ser parte da solução e é melhor para ela do que ser parte do problema. E agora a gente está vendo, por conta disso, uma explosão de procura por sustentabilidade. Explosão. É um absurdo, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida em 25 anos. Todo mundo agora resolveu botar sustentabilidade na estratégia. A gente já fala isso daqui na ideia há 20 anos. Agora virou o tema, né? Porque tem a ver com essa percepção. Uma outra coisa fundamental, investimento social estratégico vai crescer. Empresas cooperando para solucionar problemas da sociedade. Isso vai crescer exponencialmente. Está aumentando a nossa sensibilidade e já estava passando da hora para as mudanças climáticas. A gente estava muito desatento,
pouco preocupado, e agora a gente vai começar a se preocupar mais, porque os efeitos estão batendo a porta. A pandemia já é uma consequência de mudanças climáticas. Então, esse entendimento está nos colocando no mesmo capítulo. A gente teve uma renovação das relações de empatia. Isso vai ser ótimo, porque assim, o ambientalista era um sujeito visto como um eco-chato, um cara extremamente desagradável, que botava o dedo no nariz das pessoas e agia como um bedel, dizendo o que elas tinham que fazer. Era um pregador de restrição. Parece que agora a gente vai olhar o ambientalista como nosso amigo e não nosso inimigo, como alguém que está querendo nos fazer refletir sobre a importância de manter os recursos naturais. Essas são algumas tendências que eu acho que vieram para impactar e vão impactar a vida de empresas, a vida de consumidores, a nossa vida nos próximos anos. Bom, Ricardo, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer você ter aceitado o convite, ter vindo conversar com a gente da Econordeste, com a nossa audiência, sobre todos esses temas que são tão relevantes, tão importantes para nós e para todo mundo. Embora nem todo mundo ainda tenha percebido isso impacta na vida de todos nós, todas e todos nós. E eu fico muito feliz de você ter aceitado, ter vindo conversar com a gente. Espero que a gente tenha outros momentos para conversar sobre outros assuntos. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Me convide e a gente volta a conversar, com certeza. A gente pode combinar outros temas. Pessoal, vocês que estão aí atentos a essa conversa, vocês podem sugerir e a gente pode trazer novamente o Ricardo aqui para conversar sobre outros temas que sejam de interesses gerais aí, específicos, enfim. Esse aqui é um espaço aberto para a gente trocar ideias, conversar. Claro. Sim, Diana, vai ficar gravada, vai estar aqui disponível no IGTV e também no nosso canal do YouTube. Eu aproveitando aqui os 2 minutinhos finais para dizer que, além dessas conversas que a gente está tendo ao vivo aqui com esses convidados tão especiais, das nossas conversas que ficam aí gravadas para vocês acompanharem depois, quem não tiver tido condição de assistir no começo, né? A gente tem também o nosso site, temos a nossa newsletter, vão lá no site, se inscrevam na nossa newsletter. A gente tem resumos quinzenais, já estou começando a produzir conteúdos exclusivos para os assinantes da newsletter, e tem as nossas redes sociais, e a gente está aqui para isso, para conversar, dialogar, trazer conteúdos que sejam relevantes para a nossa vida. Muito, muito obrigada a você, Ricardo, Obrigado e todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigado a você. Eu costumo dizer o seguinte, tem alguns profissionais pela atuação que são importantes, outros que são necessários, e tem os que são imprescindíveis. Nesse momento, é imprescindível o trabalho de todos aqueles que, ao longo dos últimos anos, atuaram para melhorar o nível de consciência das pessoas em relação às questões de sustentabilidade. Então, siga firme, siga forte e vamos manter essa rede sempre muito coesa e unida. Joia. Tchau, gente. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Tchau. Um abraço grande.